mais uma explicação aqui, um cara chamado Arnold Sommerfeld, que ele era um físico, tá? E esse cara ele traz uma explicação que entra assim com uma interação muito boa com o Niels Bohr, né? Então, Arnold Sommerfeld ele vem explicando que o átomo, ele além dos níveis ou as camadas, né? Eles possuem também subníveis, né? Eles possuem subníveis, né? Porque Niels Bohr ele vem falando sobre camadas, vem falando sobre nível, né? Que é a mesma coisa, né? Nível, camada é a mesma coisa, né? Camada K, L, M, N, O, P, Q, 7 camadas. Aí, Sommerfeld ele já vem falando sobre os subníveis. Então ele fala sobre o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Ele fala que além dos níveis aí, o átomo ele possui, né, na sua eletrosfera, subníveis, ou seja, dentro do nível estavam os subníveis. E esses subníveis também comportariam assim uma quantidade exata de elétrons. Por exemplo, o subnível S, ele só pode comportar até 2 elétrons. O P, ele só pode comportar até 6 elétrons. No D, no máximo 10 elétrons. E no subnível F, no máximo 14 elétrons. Gente, o que eu quero dizer com isso? Que no subnível S não comporta 3 elétrons. De maneira nenhuma. Ele não comporta 3 elétrons. Ele comporta 2. Pode comportar 1, Ed? Pode comportar 1. No P, da mesma forma, não comporta 7 elétrons, mas pode comportar 6 ou menor que 6. 5, por exemplo. Tá bom? Então, pensando nisso aqui, foi desenvolvido um diagrama que nós conhecemos popularmente, muito popular. Vai fazer distribuição eletrônica. Ó. Utiliza-se um diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, né? E esse diagrama ele está distribuído entre as camadas, né? As camadas aqui de forma horizontal, né? As camadas. Então, nós temos dentro dessa camada os subníveis. Cada camada dessa aqui possui também o seu subnível. Olha aqui, por exemplo. Camada K possui um subnível. Camada L, 2 subníveis. Camada M possui 3 subníveis. Camada N e O possuem 4 subníveis, né? A camada P com 3 subníveis e a camada Q com 2 subníveis. Gente, isso é como se fosse assim, é como se as camadas fossem ruas, né? Fossem ruas. E os subníveis fossem casas, né? Fossem casas com a sua quantidade respectiva de moradores. É como se existisse uma casa lá na rua K ou camada K, possui apenas uma casa com apenas 2 moradores. Poderia ter um morador ou no máximo 2 moradores nessa casa, mas nunca 3 moradores. Tá? É um exemplo que eu tento trazer para vocês aqui. E olha como essa ideia de Arnold Sommerfeld, ela entra assim, ela se encaixa perfeitamente dentro da ideia de Niels Bohr. Se nós fizermos a somatória dos elétrons distribuídos nos subníveis, vai dar exatamente o que Niels Bohr colocou. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Camada N,
32. Camada O, repete novamente, 32. Camada P, 18. E camada Q, 8. Exatamente, ele consegue fazer essa junção aí e explicar que existem subníveis. O que seria isso, Ed? Olha lá, eu expliquei lá para vocês que existe aqui uma carga positiva e as camadinhas, certo? A camada K, L e M. Ele quer dizer o quê? Que entre o nível L e M, ó, entre o nível L, no nível L, vai possuir subníveis, sabe? Vai possuir pequenos níveis aqui, onde que os elétrons estão distribuídos dentro dessa faixa aqui. Beleza, gente? Esses são os subníveis. Os subníveis que Arnold Sommerfeld ele quer explicar. Tá bom? Fazendo distribuição eletrônica, todas as vezes que nós vamos fazer a distribuição eletrônica, nós precisamos de uma coisa muito importante, que é a tabela periódica. A tabela periódica ela é composta de informações como o número de massa dos elementos. Posteriormente eu vou estar gravando uma série de vídeos só sobre tabela periódica, tá? Eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui de um elemento chamado sódio, qual o símbolo é Na. Tá? Eu vou colocar aqui embaixo aqui. Vou colocar aqui embaixo para vocês estarem verificando melhor. Na. O número atômico dele, né, que é Z, ou o número de elétrons, o número de elétrons dele são 11 elétrons. Todas as vezes que nós vamos fazer a distribuição eletrônica dentro do diagrama, nós temos que acompanhar essas setas aqui, ó. E no final da seta, tá vendo aqui? Na pontinha da seta aqui, nós voltamos para o início da outra aqui. Vamos seguindo a seta, quando terminar, começa pelo final da outra. Daqui. É sempre assim, ó. Beleza, gente? Vamos lá. Nós temos 11 elétrons para distribuir. Vamos começar aqui, ó. 1s2, 2 elétrons. 1s2, vírgula. Aí, ó. Acabou lá. Setinha aqui, acabou? Volta na outra aqui, ó. 2s2. 2s2. Opa, acabou. Volta lá em cima, lá, ó. 2p6. 2. Opa. 2p6. Ó. Agora, 3s2. 3s2. Vamos contar para nós vermos quanto tem? 2, 4, com 6, 10, com mais 2, 12. Opa, mas nós só temos 11 elétrons para distribuir. Então quer dizer que está passando um elétron. Então não está de acordo com a distribuição. Beleza, gente? Olha aqui. Nesse caso, eu falei para vocês que não caberia 3, mas caberia 2 e 1. Então é só nós diminuirmos aqui no final. 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11. Beleza? Tranquilo? A distribuição eletrônica? Vamos fazer mais uma aqui? Ó. De novo aqui, ó. Camada K. Camada L. E camada
M, né? Camada M. Tá bom, gente? Vou colocar para vocês aqui uma outra distribuição eletrônica do cálcio. Vamos colocar aqui, ó, o cálcio que possui o número de elétrons que é igual a 20, tá bom? Vamos lá. 1s2 2s2, né? Terminou aqui, volta aqui em cima. Terminou aqui, volta cá. 2p 6 3s2. Opa! 3p6 vamos contar 10 18 3p6 4s2. Tá vendo o porquê? Nesse exato momento nós vamos explicar o porquê que o número aqui é teórico, mas quando se faz a distribuição eletrônica dentro dos subníveis, nós percebemos que o átomo ele não espera completar os elétrons da camada, por exemplo, completou 18 para preencher a próxima. Não, porque é distribuído de acordo com o nível energético. Esses subníveis, eles são crescentes o nível energético dos elétrons. Então fica assim, ó, K com 2, olha aqui, L com o quê? 8, né? Aqui nós podemos observar que o 3, que é a camada M, que comporta até 18, ele ficou com apenas M, com apenas 8. E na camada N, com 2. N, com 2 elétrons. Beleza? Ele não aguarda preencher os 18 aqui. Esses dois não vieram para cá. Por quê? Esses dois elétrons aqui, eles são muito mais energéticos do que esse da camada 3, né? Que é da camada M aqui. Eles são muito mais energéticos. Então esse é o motivo desses elétrons não estarem aqui. Então o átomo ele possui elétrons com energias iniciais muito mais intensas do que esse da camada M. Os do N, eles são mais energéticos. Então é o motivo de não estarem aqui junto no M. Beleza? Por isso que ele não segue totalmente esse número de elétrons aqui que foi colocado por Niels Bohr. Tá bom, gente? Então por isso que isso aqui a gente chama de distribuição teórica. Que o correto mesmo aqui, aliás, não que não seja correto o de Niels Bohr, mas uma explicação mais completa com Arnold Sommerfeld juntamente com a de Niels Bohr. Tá beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui. Lembrando que essa camada N aqui, ó, que é a camada mais externa, a 4 ali, ó, ela é quem? A camada de valência. Camada de valência é a camada mais externa, onde possui os elétrons mais energéticos, e são elas, aliás, é ela, a camada mais externa que é responsável pela interação entre os átomos, pela reação química, pela troca de elétrons, pelo receber de elétrons, pelo doar de elétrons. Tá bom, gente? Muito obrigado, até mais.